A pedido do padre Oscar, vamos tentar fazer uma relação entre o livro bíblico de Esther, do Antigo Testamento, e a nossa consagração a Maria. Há 3 livros do Antigo Testamento que abordam os problemas que a comunidade dos judeus exilados passaram na chamada dispersão, diáspora. Não sei se vocês estão recordando ou se sabem que pela infidelidade, pela desobediência, pela dureza de coração, que não deixou o povo ouvir os apelos que Deus sempre enviava através de seus profetas, pelo desvio da lei do Senhor, pelos cultos idolátricos. Por tudo isso, primeiro a parte do norte, chamada de Israel, foi conquistada e deportada pelos assírios, para Nínive, sobretudo. Mais tarde, Judá, a parte do sul, foi conquistada por Nabucodonosor. E tivemos ainda o domínio persa. 3 livros tratam desses problemas enfrentados pela comunidade do povo eleito, lá nesses países opressores. Tobit, que foi alto funcionário do imperador Salmanassar da Assíria, deu origem ao livro do mesmo nome, aquela história do Tobias, o filho dele, que vocês conhecem. E a questão aí era de manter a continuidade de uma tribo, a tribo de Neftali, mediante um casamento que é viabilizado pela interferência divina através do arcanjo São Rafael. O livro de Daniel, em alguns trechos, trata dos grandes perigos enfrentados por ele e por outros judeus no reinado de Nabucodonosor e também de Baltazar. E, finalmente, o livro de Esther trata da salvação do povo todo ameaçado por um genocídio em todo o império por um decreto do imperador Xerxes. Em todos esses livros, o problema que a gente vê, ou o tema comum, é o da salvação de pessoas ou da salvação de um povo diante de perigos mortais. Resumindo o livro de Esther, temos os seguintes episódios. O rei Assuero oferece um banquete que dura 180 dias. Na verdade, um festival, né? Para mostrar aos chefes, aos governadores das regiões do império, chamados de sátrapas, todo o seu esplendor, toda a sua riqueza, todo o seu poder. Uma exibição. Depois disso, depois de mais um banquete, ele manda chamar a rainha Vasti, para que essa rainha pudesse ser mostrada aos convivas e apreciada por eles em sua beleza. A rainha desobedece e não vai. Não sabemos o motivo, mas ela se recusa a ir. E o rei fica muito desgostoso e seus conselheiros acham que ele deveria destituir Vasti e escolher uma nova rainha. Há todo um processo demorado de seleção que leva em torno de 1 ano. E depois, quem que é escolhida? Esther, que era judia e, sendo órfã, tinha sido criada por seu tio Mordecai, que algumas Bíblias trazem com o nome grego de Mardoqueu. Pois bem, depois de algum tempo,
um funcionário do rei, que era o conselheiro que mais lhe agradava, chamado Haman. Ele consegue muitas honras do rei. E vaidoso, ambicioso de glórias e de honras como ele era, ele exigia que todos os funcionários da corte, entre os quais se incluía Mordecai, devessem se inclinar e se ajoelhar diante dele, quando ele passava. Acontece que prostrar-se diante de uma criatura não pareceu muito bem a um judeu. Lembrava a ele o quê? A prostração diante de ídolos, de falsos deuses. Sendo assim, Mordecai se recusou sistematicamente a se prostrar diante de Haman. Extremamente ofendido com esse desaforo, a visão dele, Haman conseguiu intrigar Mardoqueu diante do rei, ou em relação ao rei, e conseguiu dele um decreto para a morte de Mordecai, mas não apenas dele. Ele convenceu o rei de que ele era um representante de uma raça rebelde, que não adorava os deuses do império, não adorava o imperador, etc. Então todos os judeus precisavam ser assassinados, um genocídio. Ora, a situação foi constrangedora porque o rei se convenceu, assinou o decreto. Tirar as sortes. Este livro de Esther também tem como objetivo justificar a festa judaica do Purim, das sortes. Vamos explicar por que isso virou festa judaica, porque não era a festa judaica antigamente. Mas então ele tirou as sortes, sendo muito supersticioso, para saber qual seria o dia mais favorável para a mortandade, para o genocídio dos judeus. A sorte caiu no dia 13 do mês de Adar, que corresponde mais ou menos ao nosso mês de março. 13 de março. Vamos guardar esse dia, 13. Então, pela sorte, todos os judeus seriam assassinados nesta data, dia 13. Mordecai, evidentemente, e todos os judeus ficaram absolutamente consternados e apelaram para Deus em jejuns, em orações, em preces, desesperados, porque estavam com data marcada para morrer. E já eram marcados, não poderiam mais fugir. Mordecai conseguiu que Esther tentasse uma intervenção diante do rei, Assuero, que é Xerxes, corresponde a Xerxes, Assuero é um nome hebraico, e conseguiram então que ele voltasse atrás e perdoasse o povo, impedisse esse genocídio. Esther sabia do risco, porque ninguém podia comparecer diante do rei sem ser chamado. Ela não poderia esperar que o rei a chamasse assim, a data estava marcada, eles iam morrer. Então foi necessário que ela passasse em frente à sala da corte para que o rei a visse. Como ela pensou que o rei ficou zangado, ela até começou a desmaiar. Foi amparada pelas escravas dela. Mas o rei ficou preocupado com aquilo, correu, a amparou e tudo. E conversando, ela disse que desejava pedir ao rei uma coisa, tinha um desejo, um pedido a fazer ao rei. Mas ia fazer isso depois de um banquete. Ela convidou Amã e o rei para esse banquete que ela ia oferecer. As rainhas também tinham suas salas, seus direitos, suas possibilidades de oferecer festas independentes, etc., mas com conhecimento do rei. O que aconteceu? Depois de falar aos poucos, preparar o assunto, ela convidou os dois, o rei e Amã, para um novo banquete. E nesse banquete, finalmente, ela revela que era judia, então ela pedia pela sua vida e o desejo que isso fosse estendido para todo o povo também, que fosse poupado. E ela revela
quem foi que havia conseguido esse decreto para o assassinato dos judeus. Era o próprio Hamã que estava ali. O rei se deixou convencer, as coisas foram investidas, e o dia 13, o dia da sorte, teve exatamente a sorte invertida. Em vez de morrerem os judeus, morreram Hamã, a sua família e todos aqueles que se preparavam para assassinar os judeus. Foi uma matança típica do judaísmo, né? Foram 75 mil mortos, segundo o livro de Esther, nessa vingança dos judeus. Bom, esta é a história, resumidamente. O que é que nós temos a ver isso com Nossa Senhora? O que é que isso tem a ver com a nossa consagração a Nossa Senhora? O que é que isso tem a ver com Maria? Quando a gente esquece os detalhes e pensa só na estrutura geral da obra, nós começamos a perceber coisas. Vejam bem, uma rainha desobedece ao rei e cai em desgraça. Isso não nos lembra um pouco a história de Eva, que desobedeceu ao mandamento de Deus, ao rei, e caiu no pecado? Depois, observamos outro pormenor. Quem é que instigou a morte? Quem é que instigou a punição aos judeus? Hamã. Quais as grandes virtudes, entre aspas, que ele possuía? A ambição e a vaidade. Ambição e vaidade são traços que nós reconhecemos num velho personagem que tentou Eva e Adão no paraíso, não é mesmo? A velha serpente. Além do mais, essa rainha que foi destronada foi substituída por uma outra rainha. E quem é essa nova rainha? Quem é essa rainha que entra no lugar da anterior? Não nos faz lembrar de Maria, que foi a nova Eva, que tomou o lugar da Eva que havia pecado? Muito bem. Além do mais, nós temos essa data do dia 13. Vocês se lembram de que em Fátima Nossa Senhora aparecia sempre no dia 13? E quando ela apareceu em Fátima, ela prometeu que haveria um tempo de domínio de Satanás, que trazer morte, obscuridade, trevas para o mundo, etc. Erros, né? Mas que, por fim, a sorte ia se inverter. Por fim, meu imaculado coração triunfará. E nós lembramos do Purim, o dia da sorte que se inverteu. E, finalmente, essa matança generalizada não nos lembra o julgamento divino? O que é que nos dizem os profetas de hoje? Que, infelizmente, como os homens bateram a porta no rosto de Deus, deram as costas a Deus, quem é que vai se salvar? Um resto. Não vai ser a multidão. Infelizmente, porque Deus quer salvar a todos, e faz de tudo, e manda profetas, e traz videntes, e faz imagens chorarem sangue, chorarem lágrimas, chorarem óleo, e faz de tudo, mas o mundo não escuta. Sendo assim, quando chegar a hora da justiça, um resto será salvo para continuar a vida na terra, em novos céus e nova terra, de acordo com a promessa. Mas grande parte da humanidade, infelizmente, vai ficar impenitente e vai se perder. Então, por trás dessa história antiga, nós vemos também alguma profecia. Todos os profetas escreveram ou falaram ou pregaram para o seu tempo, mas também se referiam ao passado e também se referiam ao futuro. Então percebemos que o livro de Esther
possui algumas coisas importantes com relação ao que aconteceu na história da salvação e ao que vai acontecer finalmente com o juízo de Deus, representado por essa matança de pagãos, né? Agora, e Nossa Senhora? A quem deveu o povo judeu nessa ocasião a salvação? A quem eles deveram a vida? A Esther, a rainha Esther, que suplicou diante do rei e obteve, pela sua formosura, que agradou o rei, não só quando a escolheu no meio de muitas outras como rainha, mas também naquele momento em que ela apareceu diante dele sem ser chamada. Então, a rainha Esther nos lembra o poder de intercessão de Nossa Senhora. E é por isso, assim como Mardoqueu, representando os judeus, correram para a rainha: salva-nos, só você nos pode salvar, não há outro jeito, o decreto real está assinado, ele não pode voltar atrás, né? Ramã está vitorioso, tudo vai acontecer de ruim para a gente, só tu, Esther, nos pode salvar, ajuda-nos, salva-nos. E a Esther salvou o povo. Ela o fez depois de muita oração e jejum, como diz o texto do livro lá. Bom, então, por aí nós já temos uma ligação entre o papel de Esther na salvação do povo e o papel de Nossa Senhora em nossa salvação. Sob esse aspecto, podemos considerar Nossa Senhora como uma nova Esther. E aí, estamos tratando nesses dias da consagração a Nossa Senhora. O que significa consagrar? Essa palavra tem como origem o prefixo cum, ou preposição cum, que significa com, junto de, em reunião, e sacer, que é uma palavra latina que significa sagrado. Então, consagrar é juntar-se, unir-se ao sagrado. Os antigos tinham uma distinção muito clara entre as coisas que são de Deus, que são sagradas, e as coisas que não são de Deus, que são do mundo, que são nossas, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, das realidades humanas. Essas coisas são profanas. Então, consagrar alguém ou alguma coisa, ou um templo, era separá-lo do uso comum, do uso profano. Isso aqui é de Deus, isso é sagrado, isso é consagrar. Vejam bem, Arão, o irmão de Moisés, foi consagrado, foi separado, ele e seus filhos, para serem os sacerdotes. Moisés, o chefe, o sacerdote Arão e seus filhos. Para isso, inclusive, além das cerimônias de consagração, havia também a imposição de vestes especiais. Estas vestes especiais que os sacerdotes usavam, indicavam que ele não era profano, ele era ungido, era separado para o culto divino, para a religião. Assim também, animais podiam ser consagrados, eles eram oferecidos como vítimas em sacrifícios a Deus. Então eles eram consumidos, mortos, porque eram separados para Deus, não podiam mais voltar ao uso profano enquanto tais, né? Só como parte do sacrifício. Templo também, o templo era consagrado, o templo de Jerusalém foi consagrado. Hoje nós temos ainda a consagração das igrejas, com a colocação de relíquias no altar, a consagração que significa que aquele espaço ali é espaço reservado para o sagrado, para as coisas de Deus, e é por isso que devemos ter sempre aquele respeito dentro da igreja, porque não é um lugar profano, que nós podemos bater palma, conversar e falar, e contar caso, e rir, não, é um lugar sagrado. É por isso que o sacerdote, por exemplo, ele é consagrado, o bispo é consagrado, depois de orações específicas para isso, eles recebem a unção,
né? Unção na testa, unção nas mãos. Até há pouco tempo atrás, no meu tempo de criança, eu já tenho mais de 80 anos, no meu tempo de criança era impensável um leigo tocar a Eucaristia. Por quê? Ele não teve as mãos consagradas, separadas para isso. Só o padre podia fazer isso. Um leigo não podia tocar nos vasos sagrados, o cálice usado para consagração e tudo mais, não teve as mãos separadas para isso, consagradas para isso. Então vejam vocês que consagração é uma coisa muito séria. Trata-se de separar alguma coisa, um objeto, um utensílio, uma construção, uma pessoa para Deus. Ora, nós temos um outro tipo de consagração, que é a existência cristã. Nós somos consagrados a partir do batismo. Com o batismo nós renunciamos a Satanás, renunciamos ao mundo, às suas pompas, e somos separados como filhos adotivos de Deus, como pertencentes a outra realidade, a outros valores, a outro tipo de existência. Acontece que, como nós caímos na rotina com muita facilidade, esquecemos das coisas, esquecemos dos nossos compromissos, então, de vez em quando, precisamos lembrar-nos dessa consagração, que é um processo de santificação. Então nós lembramos em atos, um ato de consagração a Nossa Senhora. Acabamos de ouvir um cantado aqui, né? Ó minha Senhora e minha Mãe. Há inúmeras fórmulas. O movimento sacerdotal mariano tem a sua forma de consagração, a milícia da Imaculada tem a sua forma de consagração, tem essa genérica que todo católico conhece, reza e canta, e é muito, muito profunda, muito simples, mas muito boa. Consagro a vós meus olhos, consagro, meus olhos não são para ver as coisas ruins do mundo, as minhas mãos, a minha boca, todo o meu ser, consagro a vós, estou separando, não é mais do mundo, é de Nossa Senhora. Temos a consagração de São Luís Maria Grignon de Montfort, que exige toda uma preparação. Vocês acham que estão fazendo isso, né? Estão preparando essa consagração. Mas vejam bem, nós vamos verbalizar a consagração, vamos falar nela, vamos pronunciar as palavras da consagração, que devem corresponder ao nosso sentimento. Mas essa consagração da vida cristã é um processo. Vocês se lembram no evangelho que lemos ainda na semana passada, de São João, a chamada oração sacerdotal, capítulo 17, Jesus falava assim: eu me consagro a vós, me consagro na verdade, eu os consagro na verdade. Depois de 3 anos instruindo os discípulos, vivendo com eles, e ele, o santo dos santos, diz: eu me consagro por eles, e eu os consagro, né? É um processo que leva a vida inteira, é o próprio processo de santificação, é o próprio processo de aperfeiçoamento na vida espiritual. Então, consagração é uma coisa séria, porque significa que a nossa vida não pode ser mais a vida do mundo, não pode ser mais igual à vida que vemos por aí, não pode ser mais essa sujeira, essa maldade, essa malícia, essa impureza, essa luxúria, essa mentira, essas infâmias que nós vemos constantemente e que são características de um mundo dominado por Satanás. Somos separados, somos consagrados. Então, ao nos consagrarmos à nova rainha Esther, a Nossa Senhora que salva o seu povo, devemos ter em mente a importância e o significado do que é uma consagração. Eu queria agora lembrar a vocês algo que pertence até à história universal. Não é só a história sagrada, não é só a história da igreja, a história universal. Houve uma época na Idade Média
em que havia soberanos, muitas vezes pequenos soberanos feudais, mas sim para suzeranos ou soberanos, e eles eram servidos por guerreiros. A grande arma de combate naquela época, além da infantaria, era o cavalo, cavalaria, né? Então eram os cavaleiros. Nós tínhamos o soberano e o cavaleiro, que o guerreiro, depois de muito treino, depois de determinadas provas de iniciação, era admitido para ser um vassalo de um soberano. Ele tinha muitas obrigações e vantagens também como vassalo, mas entre essas obrigações estava de defender o seu senhor nas guerras, que eram muitas naquela ocasião, né? Então vejam bem, foi uma época de glorificação dos cavaleiros, dos guerreiros. Isso fez nascer muito poema, muita música, muito romance ou novela, de exaltação dos grandes cavaleiros, o rei Arthur e a Távola Redonda, Roland lá na França, né? Rolando, se quiserem. Então, houve toda uma literatura de exaltação dos cavaleiros guerreiros. Entre os séculos 12 e 13, começou a haver uma mudança. Muitas vezes porque os soberanos se envolviam em guerras e se afastavam, ou morriam por aí, as damas, as senhoras deles, passavam a exercer um papel importante no castelo. Mas, porque era casada com um soberano, esses cavaleiros não podiam pretender casar-se com ela, não podiam pretender a união carnal com elas, mas escolhiam uma dama, prestavam a ela vassalagem, é a chamada vassalagem amorosa, a vassalagem de amor, idealizavam, faziam poemas para ela, né? Surgiram os trovadores, que muitas vezes iam de castelo em castelo, para cantar uma dama, exaltar uma dama, assim por diante. E os historiadores reconhecem que nessa transformação que teve uma base social, mas houve também uma base religiosa e cultural. E que o culto de Maria, nessa época, com São Bernardo, por exemplo, de Claraval e muitos outros santos, teve um redespertar, quase que eu diria um redirecionamento. Maria passou a ser chamada em francês de Notre Dame, Nossa Dama, Nossa Senhora. Ela era a dama ideal, ela era a mulher ideal, né? Então houve essa mistura de assuntos profanos e religiosos na cultura. Isso serviu para revalorizar o papel da mulher aos poucos na sociedade medieval, que até então a mulher era propriedade exclusiva do marido e só servia para dar uma prole, né? Dar filhos ao marido. Então ela passou a ser vista sob novos olhos. Não foi o amor guerreiro, não foi o amor da guerra, não foi o amor da batalha, não foi o amor da espada, o amor a uma dama. Então esse é um episódio cultural da nossa história, sobretudo começou na França, se espalhou por outros países. O amor cortês e com a figura muito importante de Nossa Senhora. Foi nessa época que Nossa Senhora passou a ser valorizada como a dama, a rainha, e começou a ver, por exemplo, as pinturas mostrando Nossa Senhora coroada como rainha. Então, Nossa Senhora desempenhou um papel muito importante na transformação do amor grosseiro, brutal, de sangue, de espada, no amor cortês e cavalheiresco, no amor de respeito à mulher, no amor até de idealização da mulher. Por que é que eu estou lembrando disso? Porque eu quero convidar a mim e a vocês a sermos vassalos de Nossa Senhora, consagrados a ela dessa forma, vassalos de Nossa Senhora, fazer dela realmente a nossa rainha. E como os trovadores gostavam de mostrar as belezas das damas, né? Belezas quase inatingíveis, era um amor platônico, né? Que se satisfazia na contemplação, na lembrança e tudo mais. Vamos ver a beleza de nossa mãe, da nossa dama,
da nossa rainha, eu vou começar lendo a tentativa de descrição que de Nossa Senhora fez Melânia, a vidente de La Salette, da aparição de La Salette na França. Diz ela o seguinte: ao mesmo tempo que Sua Majestade, de Nossa Senhora, impunha um respeito misturado de amor, ela atraía a si. Seu olhar era doce e penetrante. Seus olhos pareciam falar com os meus, mas a conversação vinha de um profundo e vivo sentimento de amor para essa beleza arrebatadora que me derretia. A doçura do seu olhar, seu ar de bondade incompreensível, faziam compreender e sentir que ela atraía a si e que desejava se doar. Era uma expressão de amor que não se pode exprimir com a linguagem humana nem com as letras do alfabeto. A Santa Virgem era toda bela e toda formada de amor. Quando a olhava, eu desfalecia por me fundir com ela. Nos seus adornos e em sua pessoa, tudo respirava majestade, o esplendor, a magnificência de uma rainha incomparável. Ela parecia branca, pura, imaculada, como de cristal, resplandecente, celeste, nova, como uma virgem. Parecia que a palavra amor se escapava de seus lábios prateados e totalmente puros. Ela me parecia uma boa mãe, cheia de bondade, de amabilidade, de amor por nós, de compaixão, de misericórdia. E olha a última frase, presta atenção na última frase. A visão da Santa Virgem era, em si mesma, um paraíso completo. Ver Maria era estar no paraíso. Era um paraíso completo. Vejam que coisa maravilhosa. Começamos a ver como é amável nossa Mãe Celeste, como ela é pura, como ela nos ama, como ela é mãe, como ela é virgem, como ela é tudo isso para nós e, portanto, merece a nossa consagração, merece a nossa vassalagem amorosa. Para terminar, vamos relembrar as primeiras palavras da oração do arcanjo Gabriel a Maria, do embaixador de Deus a Maria. Alegra-te, Maria. Alegra-te pelo novo dom de Deus à humanidade, a encarnação do seu Filho amado. Alegra-te por teres sido a escolhida. Alegra-te por te tornares a própria alegria de Deus. Alegra-te por receberes tu a alegria de Deus que o arcanjo te trazia. Alegra-te, filha de Sião, porque em ti as grandes promessas começam a ser cumpridas. Vocês estão habituados com a palavra ave, mas o original é alegra-te. Como alegra-te era uma saudação judaica, quando se traduziu para o latim, a maneira latina de saudar é falar ave, Eia, como é que vai, Então traduziram uma saudação por outra, mas o original não é ave, é alegra-te. Por isso que eu estou usando o original, alegra-te, Maria. O Senhor está contigo. Se Ele está sempre conosco, quanto mais estava com essa sua obra-prima, essa união de Deus com Maria e de Maria com Deus, era a vida dela, o ar que ela respirava, a água que seu espírito bebia, o pão que saciava sua fome de Deus. O Senhor está contigo.
na alegria e na dor. E nunca deixaste de estar com teu filho. Quando ele murmurou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Maria estava ali, e segundo Valtorta, ela disse: meu filho, eu não te abandonei, tua mamãe está aqui. O Senhor é contigo, e ela está sempre com o Senhor também, como vemos nesse episódio. E assim, a vida inteira, nós nos maravilhamos com essa união de Deus com Maria, de Maria com Deus, para o ser dela, para a obra redentora que devia cumprir. A palavra do arcanjo foi a primeira fagulha de incêndio, de alegria e de dor redentora, que significou para ela a encarnação do Verbo. Bendita és tu entre as mulheres, abençoada és tu entre as mulheres. Nunca rezemos de maneira automática e distraidamente essa expressão, sem prestarmos atenção àquela que com seu sacrifício iniciou a salvação da humanidade. Essa saudação ressoa continuamente nos céus, a partir da Trindade Santa, que se alegra infinitamente com a obra-prima de sua criação, é repetida pelos coros angélicos, é repetida pelos santos salvos e redimidos. Deus a proclama bendita. Ele era embaixador, o arcanjo, embaixador de Deus. Deus a proclama bendita, porque pôde iniciar e concluir, através dela, a sua obra redentora. Por ela sozinha, teria valido a criação do mundo. Virgem, compêndio da perfeição criadora do Pai, alegria do céu, salvação da terra, flor da criação, mais brilhante que todos os sóis e todas as constelações reunidas. Bendita a pura, destinada ao Senhor como um jardim fechado. Bendita a Virgem, que somente conheceu o matrimônio com seu Senhor. Bendita a Mãe, que se fez assim pela santa obediência à vontade do Altíssimo. Bendita a desejada da Trindade Santa, que se une a ela no abraço eterno do amor. Bendita a vencedora, que esmaga a cabeça da serpente infernal com sua pureza imaculada e sua humildade incomparável. Bendita a mártir, que aceitou o martírio por piedade para conosco. Bendita a redentora da mulher e dos filhos da mulher, que anula Eva e se enxerta em seu lugar para trazer-nos o fruto da vida, ali onde o inimigo colocara a semente da morte. Bendita, bendita, 3 vezes bendita, ó Mãe, que permitiste a Deus manter a promessa feita a Abraão, aos patriarcas, aos profetas, e que aliviaste o amor oprimido por ter de castigar, em vez de salvar seus filhos desobedientes. Sacerdotisa santa, 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 que celebraste o primeiro sacrifício e preparaste com tua própria carne a hóstia para ser imolada sobre o altar do mundo. Essa é a nossa dama, Notre Dame, nossa dama, Nossa Senhora, nossa verdadeira rainha Esther. Queremos ou não queremos consagrar-nos a ela? Isso não foi uma pregação, isso foi uma aula. Deus abençoe o professor, Deus abençoe a vida dele. E como o professor disse, vamos ficar de pé. Nós queremos ser os vassalos de Nossa Senhora. Vamos nos voltar para ela, para a Virgem Maria. E nós vamos fazer, nós já estamos no quarto, né? Estamos chegando ao final da nossa preparação nesse mês de maio, a Nossa Senhora. E vamos fazer então a nossa consagração a ela, continuar consagrando, né? Lembrança da primeira graça do nosso batismo. Então vamos juntos, como vassalos de Nossa Senhora,
fazer esse ato de consagração a ela. Eu, Luiz Fábio, pecador infiel, renovo e ratifico hoje, entre vossas mãos, os votos do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e me entrego inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para levar minha cruz em seu seguimento todos os dias de minha vida, e para que eu seja mais fiel do que lhe tenho sido até agora. Eu vos escolho hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e mestra. Eu vos abandono e consagro, em qualidade de escravo de amor, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e o valor mesmo de minhas boas ações, passadas, presentes e futuras, deixando-vos inteiro e pleno direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção, segundo o vosso beneplácito, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade.